Boa tarde a todos. O nosso convidado de hoje é o Dr. Jorge Pisco, Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Dr. Jorge Pisco, antes de mais, gostaríamos de agradecer a sua participação na B2 Talks de hoje, onde o tema é a importância da saúde e do bem-estar nas micro, pequenas e médias empresas. As tendências que a pandemia Covid-19 impulsionaram traduzem-se naturalmente em profundas alterações na saúde e do bem-estar dos trabalhadores das nossas empresas. Mais ansiedade, maiores níveis de stress. Como tem sido gerir estas emoções na CPPME? Ou qual é a sua visão também relativamente à gestão destes momentos? Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a vocês também. Eu diria que as emoções ao longo destes 3 meses têm sido muito fortes e têm sido muito complicados, não só para os trabalhadores, mas também para os próprios empresários. Tem-se vivido momentos dramáticos, momentos angustiantes, porque as empresas, e particularmente as micro e pequenas empresas, que são a maioria, são a grande maioria do tecido empresarial português, estão em sérias dificuldades. Eu gostaria de vos dizer que, dar nota desta situação, que é assim, as micro, pequenas e médias empresas são 99,9% do tecido empresarial português, as micro são 99,6%, ou seja, são 1.200.000, e aquilo que se verifica ao longo deste período foi que as empresas fecharam, e o fechar significou que não faturaram, significou que os empresários estiveram com as portas fechadas, significou que 1.800.000, que são os trabalhadores que estão nestas empresas, não tiveram salários, não estiveram a trabalhar. E o que é que daí adveio? Adveio que esperou-se da parte do Estado algum apoio, e as medidas que vieram foram medidas minimalistas e que não vieram a servir estas microempresas, com as repercussões depois que nós conhecemos, ou seja, o layoff que ainda tarda em ser feito o pagamento às empresas, ou seja, hoje, dia 22 de maio, ainda há milhares de empresas que ainda não receberam esse layoff. Os sócios-gerentes não foram contemplados, foram discriminados, os sócios-gerentes que pagam e descontam para a Segurança Social, à semelhança daquilo que os próprios trabalhadores fazem, e no caso concreto os sócios-gerentes descontam 34,75%, não foram contemplados nessa layoff simplificada. E depois outras medidas que nós conhecemos. O que é que isto leva? Leva a que as empresas estejam a atravessar um momento gravíssimo e isto tem depois repercute-se. Repercute-se em quem? Nos trabalhadores, certamente, ou seja, porque ficaram em casa e muitos começaram logo de início a ter que ficar em casa a cuidar dos próprios filhos, com tudo aquilo que é inerente tudo o que é inerente ao ter que fechar uma empresa, não é? Porque assim, é como eu costumo dizer, ou seja, fechar a empresa foi facílimo, agarrar, fechar a porta. Agora, abrir é que é o difícil. E estamos neste momento com 15 dias da retoma e a situação persiste, com sérias dificuldades. Basta ver a restauração, ou seja, as empresas que já reabriram não estão a servir refeições, são um número muito reduzido, ou seja, eu dou-vos um exemplo, ontem deram-me este dado, um restaurante na zona de Santa Apolónia tinha servido anteontem 2 refeições durante o dia, ou seja, o que é que isto significa? Nada. Uma empresa no Porto de Comércio que faturava em média 500 euros por dia estava a faturar 50 euros e tem uma renda de 3.500 euros mensais, ou seja, o que é que eles estão a pensar? É fechar. E fechar significa que são 10 postos de trabalho que se vão embora. Uma empresa de Guimarães, na restauração, uma mulher que andou junto de nós a procurar e que estava numa angústia terrível, porque como é que conseguia resolver a sua vida, porque tinha tido uma situação em termos de financeira no ano passado favorável, mas como tinha a situação em termos do balanço da empresa era negativo desde o início, não se pôde candidatar às linhas de crédito e aos apoios que houve. Resultado, fechou 6 trabalhadores para o desemprego.
seja, isto depois de ela andar junto dos bancos de vários sítios, até que um dia, dou-vos este exemplo, porque foi para mim um bocado dramático, porque ela tinha-me dito que já ia fechar, e eu disse-lhe um dia, uma terça-feira, depois de saírem aquela nova linha Covid-19, eu disse, oh Isabel, saiu isto ontem, isto foi uma terça-feira, saiu, vai tentar, mas acho que vale a pena, tente isto, ou seja, a esperança é a última coisa a morrer. E ela acabou por ir, e eu uma quinta-feira disse-me, olha, as portas fecharam-se todas, e eu vou fechar, e fechou mesmo, pronto, então, transmitiu há dias. E estas são situações destas que, como eu vos disse, ou seja, isto daí que os níveis de stress aumentaram significativamente, exponencialmente nestes últimos meses, pronto, e essa é uma verdade que existe, ou seja, basta a gente... Sem dúvida. Não é? Sem dúvida alguma que isto existe, a ansiedade e o stress. E o problema que nós colocamos é que os efeitos ainda não se começaram a sentir, vão ser agora que se vão começar a sentir. Ou seja, neste momento é que as empresas, quando se começar a verificar que as empresas que vão abrir e que vão começar a fechar, ou aquelas que já não vão abrir, que há essa situação, ou aquelas que abrem e que vão verificar que não têm condições e que fecham. Depois aí é que surge toda esta complicação. E aí vão haver as complicações, não só a nível social, a nível psicológico, ou seja, há todo um conjunto de situações que vai haver um agravamento social terrível a partir daqui. Muito bem, obrigada por a sua opinião e o seu testemunho em relação a isso. Existe, de qualquer das maneiras, também alguns exemplos positivos, penso eu, que dentro desta situação conseguem chegar a alternativas a nível de negócios, nomeadamente ligados à tecnologia e tudo mais, mas aqui o foco também a nível emocional, de facto, é complicado de fazer essa gestão e é nesse ponto também que nós estávamos a focar e que respondeu e muito bem que existe essa problemática. Para responder a essa problemática, acha que, lá está, como vê a importância da saúde e do bem-estar e ações que são dentro desta temática, sobretudo nestas empresas, as micro e pequenas e médias empresas, de forma é que a promoção e a existência de ações ligadas à saúde e ao bem-estar podem, de certa maneira, ajudar a esses momentos psicologicamente menos estáveis e também a ajudar a motivar as pessoas e os trabalhadores e as empresas a ganharem ânimo e estarem ativas, porque também ajuda às vezes a colaboração e estando envolvido em atividades relacionadas com esta temática, com saúde e bem-estar, pode ser uma forma também de estar em contacto, de haver essa colaboração e contacto entre alguns colegas de trabalho ou entre empresas, pode eventualmente ajudar também a animar e a estar mentalmente melhor para se enfrentar estes desafios? Eu concordo consigo, ou seja, poderia ser, mas no momento presente, e eu acho que há exemplos concretos de porque é que, ou seja, há exemplos de micro e não só microempresários, mas que tentaram, ou seja, aquela ansiedade que houve de algumas empresas, o exemplo da restauração. Da restauração que fechou e que alguns deles passaram para o takeaway. Porquê? Foi no sentido, muitos não foi só a questão de ter, de poder faturar, foi de não estarem em casa, de não estar fechados em casa, de poderem fazer qualquer coisa. Ou seja, era o estar ativos. Não só o empresário, mas também os próprios trabalhadores. Essa foi a realidade que levou a transformação verificada, por exemplo, nos têxteis. Algumas das empresas no Norte que começaram a fabricar, deixaram as linhas de montagem que estavam e começaram a fabricar as máscaras. Que não eram, ou seja, não era o seu ramo. Não é? Aquela empresa de cotonetes que deixa de fabricar cotonetes e passa a fabricar as zaragatuas que eram necessárias. Ou seja, isto são exemplos de que também isto também faz bem à saúde, porque no fim é o bem-estar, é todo o movimento que levou a que estas pessoas, não é, no seu dia-a-dia, no fim era poder estar a contacto com os seus colegas, poderem ter qualquer...
aquilo que nós assistimos, àqueles movimentos de pessoas, quando naqueles sábados vinham para a rua, no fim é tentar que as pessoas tenham contacto com outros, tentar andar, ter ar puro. Isto é verdade, as pessoas têm necessidade de se libertar, e até de partilhar também, não é? Sim, claro, mas isso faz parte do dia a dia de cada um de nós, de partilhar as emoções, de poder andar. Podemos até nem falar, mas pelo menos o andar pode gritar, poder fazer o que quiser. Uma libertação. É uma libertação. Agora, essa é verdade. Agora, não há. Penso é que se no dia a dia de uma microempresa é capaz de ser muito mais difícil, mas das empresas, toda a atividade, e hoje temos alguns bons exemplos daquilo que é das atividades, não só em termos de desportivos, mas como também em termos de regras de saúde, que se faz em algumas empresas. Isso faz parte do dia a dia, também da melhoria da atividade das próprias empresas, e isso é importante. Nesta situação em que estamos, eu acho que o foco acaba por não estar direcionado aí, apesar de ser muito importante, mas está muito mais de como é que nós vamos responder no imediato àquele problema que é como é que eu vou abrir, como é que eu vou ter dinheiro para pagar ao trabalhador, como é que eu vou ter dinheiro para pagar a renda da casa, como é que eu vou ter dinheiro para pagar os impostos, o seguro, tudo isto. Ou seja, essa é a grande... o grande movimento, a grande preocupação, como é que, claro, no fim, está mais é a grande ginástica, no fim é assim, é a grande ginástica mental que o empresário tem que fazer neste momento, é onde é que eu vou arranjar dinheiro? Porque é assim, uma microempresa é do dinheiro que fatura diariamente, que chega ao final do mês, tem o dinheiro para pagar os salários, tem o dinheiro para pagar a renda do comércio, tem a renda para fazer, tem o dinheiro para fazer os impostos. Ou seja, isto seja o cabeleireiro, seja o merceeiro, seja o taxista, seja o contabilista, ou seja, esta é a realidade. É desse, não tem um fundo de maneio que lhe permita fazer face a estas despesas, e por isso não há, o dia a dia destes empresários acaba por não poder se desviar muito para outras atividades. É. Felizmente, neste momento, também já temos um bocadinho mais de abertura e mais liberdade de estar ao ar livre e de até não é por acaso que se vê hoje cada vez mais pessoas ao fim do dia a fazer a sua marcha ou durante a parte da manhã. Há essa necessidade. Exatamente. As pessoas têm essa necessidade, sentem. Exatamente, essa necessidade existe e provavelmente até existe mais agora e se calhar por mais pessoas, é uma coisa que também contagia, não é? Este bem-estar que cada vez era algo que se tomava por garantido e neste momento é algo que realmente tem mais valor e dentro daquilo que falou, realmente o exercício mental alinhado e combinado se calhar com o exercício mesmo fisicamente, estando em ambiente mais descontraído, em que se liberta um bocadinho essas energias menos positivas e em que conseguimos ir buscar, se calhar através de um colega com quem vou correr ou com quem vou fazer alguma coisa ao ar livre, chega-se muitas vezes também a algumas conclusões e temos exemplos também de outros convidados que temos tido de grandes empresas, não só a nível nacional como internacional, em que demonstra exatamente que os resultados destas campanhas pessoais ou de empresas que divulgam este tipo de social desportivo, que ajuda a nível de criatividade, a nível de produtividade, não é? Porque acabamos por estar muito exaustos desta exigência mental e realmente essa combinação provavelmente seria o ideal para podermos estar mais... estarmos mais libertos e mais afim de realmente termos um dia mais positivo e mais energia, dependendo de quando se faz também esse exercício, há hábitos que já estão criados das pessoas, não é? Há quem faça mais de manhã, quem faça mais à noite, mas realmente tem sido motivo de conversa com algumas pessoas, alguns empresários a nível nacional e internacional. Obrigada por estes tópicos. Eu vou passar então a palavra à Tânia para os restantes tópicos que temos para si. Muito obrigado. Carla. O Dr. Pires sabe que a Carla é a nossa desportista por natureza, o Pedro conhece bem, mas a Carla tem sido a nossa motivadora com umas aulas que nós temos estado a fazer com as equipas,
ainda que virtualmente, tem-nos estimulado bastante, e acredito que é das coisas que animam mais as equipas, é estarmos aqui em conjunto, ainda que seja virtual, estamos todos juntos a fazer aqui umas aulas. Acho que a Carla depois disto tudo ainda vai fazer aqui uma side company para dar umas aulas de desporto, portanto tem aqui uma potencial empreendedora. O doutor já estava a referir uma coisa muito importante, que é o facto das microempresas serem sustentadas pelo que fazem dia a dia. E nós, uma das coisas que estávamos a notar, e reparámos todos nos últimos tempos, especialmente no último ano, foi num número crescente de ginásios ou de lojas ou até de alguns negócios ligados ao desporto que cada vez mais têm surgido, seja nas grandes cidades, seja nas pequenas vilas, etc. Ou seja, há um número crescente de empresas na área do desporto e também de turismo desportivo, ou seja, tudo o que são animações turísticas, seja para eventos, seja para visitas individuais, nós temos visto que tem havido um número crescente de empresas ligadas à área do desporto. Este acha que vai ser um mercado que vai continuar a ser um mercado emergente, mesmo no pós-Covid, no pós-crise, porque é uma crise, o que nós estamos a viver é uma crise. Acha que há uma tendência, especialmente porque as pessoas começaram a ir mais para a rua, fazer mais exercícios também por culpa dos ginásios estarem fechados e não ser possível estarmos a fazer mais atividade daquela como a conhecíamos. Acha que isto vai ser algo que nós podemos verificar no futuro, que haverão mais empreendedores na área desportista? Sabe que quando nós dizemos empreendedor, já agora relativamente à questão do termo empreendedor, o termo empreendedor é um termo que tem largos séculos, ou seja, todo o empresário é empreendedor, porque senão não teria avançado para a criação da sua empresa. Agora, criou-se esse belo termo do empreendedor, do empreendedorismo, mas todos os empresários são empreendedores e todos eles têm está-lhes no sangue de têm essa vantagem de poder trabalhar em termos para a economia nacional e gerar riqueza. Agora, há aqui um aspecto que gerar riqueza em termos daquilo que é o investimento económico nacional. Eu gostaria de dizer o seguinte, é verdade, nós assistimos a um boom nesta área do desporto, desportivo, na área do turismo rural, na área do conjunto de áreas que, se calhar, aqui 2, 3 anos atrás não existia. E isto são tudo microempresas. Eu ainda anteontem tive uma reunião com um movimento que está a atravessar um problema gravíssimo, que são as transportadoras os transportes de passageiros turísticos, que são uma situação, são empresas também, são microempresários, que o que é que eles me diziam? Diziam-me isto, que estão ligados ao turismo. O que é que acontece? O turismo abrandou, não chegam, não há turistas, não há autocarros, isto depois é tudo em sequência. Mas isto, dizendo em relação à questão do desporto, eu tenho-vos a dizer, assim, eu tenho muitas dúvidas no imediato que a retoma se faça num curto espaço de tempo. Ou seja, tenho muitas dúvidas que, em relação à questão dos ginásios, poderá não ser não será a médio prazo, ou seja, porque assim, lá está, as pessoas estão com aquela necessidade de ir para a rua, de fazer exercício, de tomar ar, mas pronto, lá está. Mas chegar dentro do ginásio, estamos condicionados a todo um conjunto de regras. Ou seja, não é? Estamos condicionados a um conjunto de regras. Não é? E aí a Direção-Geral de Saúde vai ter que estabelecer regras para isso. Ou seja, se calhar as passadeiras vão ter que estar mais espaçadas, se calhar há todo um conjunto de exercícios que vão ter que ser feitos de forma diferente, os balneários não poderão não ser utilizados da forma como não eram, mas isso vai ter que ser, essas regras vão ter que ser definidas, mas aí, lá está. Por exemplo, quem ia de manhã para o ginásio antes de ir para o emprego, vai estar condicionado. Há aqui condicionantes que vão ter que ser medidas, por isso nem tudo vai ser como era antes. Daí que vamos ter que ver. Mas depois, o próprio turismo desportivo
poderá, se calhar, ter um outro desenvolvimento, porque feito ao ar livre, se eu respeitar consigo os 2 metros de distância, a gente pode haver aqui uma outra forma de fazer as coisas de uma forma diferente, não sei. Ou seja, isto vamos ter que esperar para ver como é que as coisas vão se desenvolver. Agora, seguramente o turismo natureza e o desporto natureza. Sim, mas atenção, que é assim, havia muitas destas atividades que eram feitas com estrangeiros que vinham, que iam querer conhecer conhecer o país. Tudo isto se calhar vai ter que ser reequacionado. Isto vai ser, ou seja, isto vai levar algum tempo, não é? E isto foi, pronto, lá está. Isto vai levar a que cada um destes empresários vai nos obrigar a uma forma de estar completamente diferente, vai nos obrigar a retomar e, se calhar, com custos completamente diferentes daqueles que eram. Ou seja, e isso tem custos. Ou seja, tem custos. E tem custos que tem que se pensar muito bem. Não é? Porque não são feitos da mesma forma, é com menos pessoas que vai ter que ser feito. Pronto, e tudo isso tem que ser muito feito, tem que ser feito com tempo e tem que ser feitas bem as contas, porque não é, senão é assim, poderemos estar a hipotecar a atividade a curto prazo. Completamente. E estamos aqui já a tocar em alguns dos pontos que levavam à minha próxima observação e não tanto pergunta, porque todos nós temos estado a ouvir bastante o termo do novo normal, não é? Porque não vamos voltar à normalidade de certeza absoluta, porque as coisas não vão ser iguais. Estamos já a ver agora, desde que saímos da fase do estado de emergência e voltamos à reabertura, não é? Estamos todos aqui já a adaptar-nos a um novo normal, com distanciamento, com máscaras, que era uma coisa que ninguém estava habituado. Portanto, os nossos empresários, as nossas empresas, seja a nível de restauração, seja a nível... Eu hoje estava a ver uma notícia de manhã no jornal, que era a Feira de Carcavelos já voltou a abrir. E então tínhamos todos os participantes, que são os vendedores que fazem parte desta feira, e eles estavam todos com máscaras e havia uma senhora tirava a máscara e brincava e dizia muito bem, quer lá saber da máscara, desde que esteja com a minha distância está tudo bem, mas eu preciso é trabalhar. E é um bocado esta sensação de eu preciso trabalhar, da consciência das pessoas que obviamente vai ser necessário ter medidas que são completamente fundamentais implementar para regressarmos e retomarmos a economia, mas é óbvio que nas várias faixas etárias nós vamos estar sempre aqui a debater um bocadinho o que é que são as medidas que devem ser tomadas ou não. Na sua opinião, diga-me o que é que acha, sinceramente, assim no imediato, quais são as medidas fundamentais a implementar para apoiar o regresso e a retoma das micros, das pequenas e das médias empresas? Não, as medidas fundamentais, desde já, era o Governo apoiar, do ponto de vista financeiro, estas empresas. Ou seja, e nós temos a CPPMI apresentou logo no dia 16 de março um conjunto de 12 medidas que considerávamos importantes para apoiar as empresas. E há 2 ou 3 medidas que nós consideramos que são fundamentais. Uma delas chama-se apoio à tesouraria, um fundo de tesouraria. Esse fundo de tesouraria, o que nós considerávamos e consideramos, é que esse fundo de tesouraria, para que é que servia e para que é que serve? Para poder injetar nas empresas um dinheiro a fundo perdido, sem juros e a fundo perdido, para quê? Para fazer, nesta fase, porque estivemos durante 3 meses fechados, as empresas não faturaram, poderia-se injetar esse fundo perdido para quê? Pagar os salários, para pagar as rendas, os impostos, comprar materiais de estoque para poderem reabrir, no caso concreto da restauração, e as coisas retomarem. Porque acontece assim, o Governo tomou uma medida que se chama adiar o pagamento dos impostos. Sim, senhor, muito bem, estivemos de acordo. Mas era se essa medida tivesse sido acompanhada do tal apoio. Porque assim, não pagamos os impostos do IVA, do IRS, de Segurança Social, nas datas que estavam previstas. Adiámos 1 mês, 2 meses. Agora temos que pagar o que está para trás, mais aquilo que é o atual. Ou seja, se eu não faturei 3 meses, tenho que pagar os 3 meses, mais 1 mês e mais o outro. Ou seja, é completamente impossível. Se eu não conseguir, se eu não fui aos bancos, se os bancos, as linhas de crédito não me chegaram, não deram dinheiro, e eu antes de entrarmos aqui em direto,
acabei de receber 3 e-mails e digo sinceramente, já não sei o que é de ler aos e-mails que recebo, de pessoas que foram aos bancos, os bancos lhes garantiram os apoios e depois agora vem de que os bancos não enviaram aquilo nem para a Norgarante, nem para a Lisgarante, para as sociedades de garantia. Dizem que, porque as linhas de crédito, dizem eles que as linhas de crédito, entretanto, tinham esgotado. Mas depois dizem, olha, desculpe lá, Tânia, eu tenho aqui, isto esgotou, mas a gente tem aqui a linha capitalizar 18, desculpe lá, é um juro um bocadinho maior, mas também tem que apresentar a garantia bancária. Então, mas isto é o quê? Isto é trafolhice. Isto é aldrabice. Mas depois o governo aparece diariamente na televisão a dizer que não compreende que já foram aprovadas 5 milhões de euros, 5 mil milhões de euros dos apoios, só existem 1 milhão de euros das sociedades de garantia em termos de contratos verificados, e aquilo que nós sabemos é que temos as empresas sem os apoios. E aquilo que nós solicitámos, há uma semana atrás na Assembleia da República, foi que o Parlamento pedisse ao Governo, aos bancos e às sociedades de garantias, os nomes das empresas que receberam o dinheiro e o montante, para sabermos onde é que o dinheiro existe, onde é que esse dinheiro anda, para não nos andarmos aqui a enganar uns aos outros. Porque quando nós dizemos um fundo de tesouraria para as empresas, era para que as empresas pudessem funcionar neste momento. Quando nós dizemos que era o pagamento urgente das dívidas que o Estado tem para com as empresas, era para que o Estado, em primeiro lugar, pagasse às empresas, para que o Estado pudesse ter devolvido o IVA que tem às empresas, para que o Estado pudesse devolver o IRS às empresas, para que o Estado pudesse pagar as candidaturas que existem do Portugal 2020 tivessem sido pagos, não tanto às microempresas, que essas coitadas nem têm beneficiado tanto desses apoios, mas que tivesse isso acontecido. Ou isenção dos pagamentos das rendas de casa, etc, etc. Há aqui, sem dúvida nenhuma, um grande trabalho a nível de várias... Porque assim, só assim é que as empresas terão condições de poder retomar, porque nós o que estamos neste momento a verificar, e que se vai começar a verificar, e isso é o que nós lhe chamávamos o tal ventilador, ou o tal balão de oxigênio para as empresas, e as empresas agora vão começar a fechar. E se é isso que o Governo quer, porque também sabemos que é isso que o Governo quer, porque o Sr. Ministro da Economia disse-o, e o Sr. Secretário de Estado da Economia também o disse, que é, também vamos ter que, isto vai acontecer, algumas empresas vão ter que fechar. Isto não pode ser dito. Porque assim, diga. Nós vimos também no passado, e esperamos que isso não aconteça, esperamos que as coisas voltem ao normal e à normalidade, ou mesmo que não seja a normalidade, que de alguma forma haja um balão de ar fresco e o tal ventilador que nos está a referir. Esperemos que tanto os pequenos como os médios, como as micro, possam recuperar ou até reinventar-se, agora que estamos de alguma forma a voltar à normalidade. E temos, felizmente, o exemplo também de que em crises passadas foi quando vimos muitas boas empresas a nascer e a crescer, que hoje em dia são as que estão também a sobreviver e a tentar e lutar para se manter. Diga-me uma coisa, o Dr. Jorge também tem um historial que nós sabemos muito ligado aos municípios, ou seja, sei que trabalhou ligado a estas áreas, até ligado à área desportiva e cultura, muita saúde e muito bem-estar, quando trabalhou no passado, mais ligado a estas áreas. Qual é mais à cultura. Exatamente. Bom, vamos pensar que hoje em dia tudo que é saúde e bem-estar também é cultura, não é? Sim, mas era mais a área da cultura, não tanto a área do desporto. Qual é que acha que é a verdadeira importância hoje em dia que é dada a esta área? É algo crescente no seio dos municípios? Cultura, obviamente. Não, basta ver, assim, é fundamental. Basta ver que, assim, estamos depois do 25 de Abril, e o 25 de Abril foi importante, é um marco histórico em Portugal, e as autarquias, o poder local aqui tiveram um papel fundamental. Ou seja, o poder local, em termos do desporto e da cultura, tem aqui a sua marca, em que é através das autarquias que se desenvolve todo um conjunto de equipamentos desportivos, seja os pavilhões, seja as piscinas, seja todos os recintos desportivos, todos nós conhecemos aquilo que foi feito de norte a sul do país em termos de desporto. Ou seja, aquilo que há hoje, se hoje existem um conjunto vastíssimo de provas que as grandes marcas aí apoiam, mas foram a partir das provas das juntas de freguesia, das comissões de moradores, das associações de moradores, que começaram por promover
a esse tipo de corridas. E já agora, aproveitando, quero-vos dizer que assim, eu, enquanto jovem, nessa altura, fui um dos grandes... Não, mas é verdade, ou seja, eu promovi na associação, na comissão de moradores, da qual fazia parte na minha freguesia, desenvolvemos atividades desportivas em termos de corridas lá na freguesia, seja, e com centenas de crianças e de adultos que faziam essas provas, ou seja, que se calhar muitos deles nunca tinham feito, e que corriam de sapatos, sei lá, alguém usava sapatilhas e coisa. Não, toda a gente corria, toda a gente queria fazer desporto. E esta aqui é a realidade. Ou seja, hoje, alguma vez existiam os pavilhões desportivos com todas aquelas condições que nós temos. É evidente, ou seja, hoje damos, e ainda bem que isso aconteceu, temos atletas olímpicos, temos todo um conjunto. É pena que o Estado também aqui não tenha o seu olhar para todas as modalidades, conforme tem para alguns, ou seja, também aqui há uns que são filhos e outros que são enteados. Nesta situação do desporto, era necessário que também o governo tivesse também aqui um olhar diferente, porque aqui também há os grandes, os micro, os pequenos e os médios, e aqui também essa é a situação que temos. E aqui temos situações em que temos micro-atletas muito bons, que se tivessem condições seriam grandes. São grandes atletas fazendo parte de micros clubes ou de micros entidades, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Esta pandemia, um bocadinho também como a Carla estava a dizer, e o Dr. Jorge também, nós começámos a ver muitos portugueses a adotar práticas mais saudáveis e há muito mais número de praticantes de desporto, aumentou consideravelmente norte a sul do país, no interior, no litoral, toda a gente hoje em dia quer praticar desporto. Eu acho que de facto há um trabalho muito grande da parte dos municípios que pode ser feito para investir em ações de promovimento mais, seja fora das empresas, como muito bem dentro do núcleo das empresas, para promover a saúde e o bem-estar, porque uma das coisas que nós defendemos bastante aqui nas Bit2Talks e por consequência na Bit2Run é que empresas mais felizes com trabalhadores mais felizes são mais bem-sucedidas Sim. Basta ver agora neste período, por exemplo, mesmo em termos dos atletas, e estamos a falar de atletas em termos de desporto, de competição, não é? Todos eles, a maioria, estiveram ativos a continuar os seus programas de treino, independentemente, com os condicionalismos todos que conhecemos, não é? Mas a fazer, e mesmo aqueles que não sendo atletas de alta competição, a fazerem, os próprios clubes a fazerem treinos para os mais jovens e menos jovens através da internet, com ações. E eu acompanhei porque tenho na família quem o faça e que trabalha para isso, a fazer para os mais jovens, a fazer esses ciclos e a fazer, e isso é importante, não é? Ou seja, isto também, há uns anos atrás, isto não aconteceria, mas as novas tecnologias permitem-nos isso e é importante fazê-lo. Esse desenvolvimento também aqui ajuda, não é? E esperamos que seja algo que seja para manter e que de futuro as empresas possam também promover um bocadinho mais. Não, eu acho que sim, isso. Eu acho que vamos lá ver. Eu costumo dizer isto, que nós tivemos, por exemplo, a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas teve, não só a Confederação, mas as micro, pequenas e médias nunca tinham sido tão faladas em Portugal se não tivesse sido esta questão da pandemia, porque nunca se falava, nunca a comunicação social, ou nunca ninguém, as próprias grandes confederações, as confederações patronais nunca tinham falado em microempresários, ou seja, ninguém tinha ouvido o António Saraiva da CIP falar em microempresas. E hoje, ainda anteontem, nós estivemos na televisão num debate, ele e o José Gomes Ferreira, na SIC, e não há problema nenhum dizer que foi na SIC, e nunca ninguém os tinha ouvido falar tanto em micro, pequenas e médias empresas. Mas basta a gente perguntar, ou seja, digam-me lá quem é que vocês, quantos microempresários é que vocês têm na direção das vossas confederações, que é para a gente perceber. Mas esta é a realidade que nós tivemos, ou seja, isto também levou, ou seja, estes aspectos esta pandemia também nos trouxe esta nova realidade. Por isso, vamos ver se em termos também do desporto, em termos
a nova tecnologia, permitir fazer o conjunto de reuniões que fazemos hoje via Skype, via TeamViewer, via Zoom, via N plataformas. Não é? Pronto, se isto não continuará, isso não permitirá fazer outro tipo de reuniões. Ou seja, nós próprios na Confederação, que até aqui temos dirigentes de norte a sul do país, por vezes dizemos, eu não posso ir à reunião a Lisboa, ou seja, porque a sede da Confederação, eu não posso ir. Não, nunca se colocava a questão assim, está bem, mas então nós fazemos a reunião por videoconferência. Por videoconferência, não sei o quê, tal. Há sempre cá. Agora fazemos a reunião por videoconferência e toda a gente, por mais ou nem que a gente leve um quarto de hora, toda a gente ficar sincronizado e toda a gente conseguir pôr lá os auscultadores e o microfone a funcionar, mas toda a gente tem reunido e toda a gente tem participado. Mas esta é a nova realidade, não é? E isto é importante. E penso que seja, isto também é uma nova realidade, é um novo patamar. E eu acho que isso também são estes novos desafios que também são importantes dentro destes condicionalismos todos, mas que pronto, também temos que os aproveitar para depois, em termos futuros, poder beneficiar. Não deixando escamotear, nem escondendo, nem deixando para trás tudo aquilo que passou e que é preciso ter presente. Sem dúvida alguma, e é exatamente esse equilíbrio, não é, que no fundo as empresas neste momento procuram. Claro. A tecnologia tem de facto dado aqui um avanço a nível de proximidade e de opções de nos juntarmos para uma reunião, seja mais pessoal ou mais formal a nível profissional, e já toda a gente já está mais à vontade em aceder através destas novas formas, mesmo... Se me permitem, já agora se me permitem, desculpe lá interrompê-la, mas eu vou-vos dar um exemplo, que é assim, isto é para vos dar um exemplo da confusão e da burocracia que nós temos neste país. Por exemplo, as empresas para se candidatarem às linhas de crédito tinham que preencher, têm 17 formulários e que dá cerca de 100 papéis. 100 papéis. Deve ser quase é um quinto de uma resma de papel. As empresas da restauração, para terem agora um selo que inventaram aí, todo bonito, os empresários, para terem acesso a esse selo, é online. Mas para ter acesso ao selo, é preciso que tenham o cartão de cidadão também online. Ora, a maioria dos empresários não tem o cartão de cidadão online. Ou seja, estas são as tais situações que nós, com que nos deparamos. Ou seja, a gente poderá dizer, temos o Simplex. Está bem, não temos Simplex nenhum. Ou seja, não temos Simplex nenhum. Ou seja, nós temos um sistema extraordinariamente burocratizado, em que vimos agora, em 3 meses, foram produzidos mais de 200 decretos-leis, que os advogados não sabem para onde é que hão de juntar leis, artigo mais número, mais a linha, não sei o quê, depois os contabilistas. Esta é uma situação complicadíssima. Por isso é que eu digo que tudo isto é necessário, que é muito bem, vamos melhorar, temos que melhorar, mas assim, há uma coisa que se chama simplificar, mas desburocratizar, porque nesta área das microempresas, creiam que não é fácil. Não é fácil porque nós temos anos e anos e anos, há uma mentalidade, as pessoas não têm, nem toda a gente tem o computador. Hoje toda a gente tem um telemóvel, mas nem toda a gente sabe utilizar as aplicações que estão no telemóvel, nem toda a gente sabe enviar as mensagens do telemóvel, ou seja, há todo um conjunto de situações que isso importa. Mas que, está bem, é preciso, passo a passo a gente tem que lá chegar. Mas também vamos com calma e não queiramos pensar que isto passamos do 8 para o 80. Não, temos que ir passo a passo. Peço desculpa de interromper. Um passo maior que a perna, não é? Mas ao mesmo tempo, lá está, aproveitar realmente que estas mudanças que são necessárias e essas problemáticas que falou, realmente com esta situação, acreditamos que só podemos ficar melhor, não é? Porque sim. Após essas questões que mencionou muito bem, só podemos sair disto melhor e nós acreditamos muito nisso e pegando um bocadinho na questão da mentalidade e no bem-estar também, que no fundo tudo que tem a ver com o bem-estar não é só fisicamente, também é mentalmente, e nós felizmente na Vulcan, na nossa empresa, temos tido algumas ações
que nos ajudaram ao longo deste período, isto só para, obviamente, que todos os fatores políticos e económicos são a base, mas aliados, como nós temos vindo a falar aqui ao longo do tempo, com o bem-estar dos trabalhadores e dos empresários, acreditamos muito na Vulcan e penso que é transversal a toda a gente que acredita realmente nos benefícios. Temos uma pergunta para si, não sei se pratica algum desporto, Dr. Jorge? Tem atualmente não pratico desporto. Não, mas já não praticou? Consigo. Em jovem pratiquei. Muito bem. Pratiquei, se querem saber o que pratiquei, eu digo-vos, ou seja, pratiquei quando estava no liceu, no terceiro ano, agora no antigo terceiro ano, no sétimo ano de liceu, antigo terceiro ano, estava no Liceu Dom Pedro V, era atleta de basquetebol no Quedul, depois fiz voleibol e fiz remo, ou seja, fui federado em voleibol e em remo, mas pronto, depois outros voos se meteram e deixei. Olha, já agora, permitam-me, eu sou federada ainda em voleibol, jogo no CNG, na parede, deve conhecer muito bem. Muito bem, mas pronto. Tem-me acompanhado a vida toda e realmente acredito muito, e nós acreditamos muito nos valores do desporto e nos princípios, e aquilo que nos ensina realmente é super importante e é transportado facilmente e dá-nos umas capacidades ótimas a nível profissional e pessoal também. Acredito que perceba exatamente o que quer dizer com isto e de facto há cada vez mais empresas, felizmente também ligadas ao desporto e ao bem-estar. E é também nesse aspecto que a B2Run posicionamos exatamente nesse sentido, em promover a interação dos colegas de trabalho e conhecerem-se entre empresas nesta corrida, e está convidado, obviamente, para a próxima edição, se aceitar, seja de que forma for. Se tiver condições. Gostaríamos muito de ter connosco. Muito obrigado. Mais uma vez. Pode ir comigo, Dr. Jorge. Pode ir comigo, que eu também vou andar, que eu correr não é comigo, mas vou andar. Não vai? Então está bem, pronto. Mas pode ser que eu arranjo quem vá convosco a correr, não há problema. Tenho aí na família uns que gostam de correr nestas coisas. Mas de qualquer modo. Pode andar, são 5 km. É acessível, está mais do que convidado. Podemos fazer a assistência aos corredores, não é? Mas está bem. Dr. Jorge, olha, muito obrigado mais uma vez por ter aceito este desafio. Foi um prazer. Obrigada. Tenho muito gosto em recebê-las um dia destes, quando pudermos encontrar, recebê-las na Confederação, no Seixal, em que terão uma linda vista para a Baía do Seixal. E aí, num belo dia de sol, irão visitar a Confederação e poderemos encontrar e aí poderemos visitar. De qualquer forma, muito obrigado pelo vosso convite e até breve, e um bom trabalho para vocês. Muitas felicidades. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Aos nossos ouvintes, obrigada por estarem desse lado também e esperemos ver-vos em breve na próxima B2 Talks. Obrigada.